Mas você já escutou essa palavra em algum lugar? Você sabe o que significa conjunção? Bom, essa palavra nada mais é do que palavras que nos ajudam a dar sentido às nossas frases, aos nossos textos, aos nossos poemas, às nossas notícias, aos nossos relatórios históricos. Das conjunções que eu vou entender, compreender e passar para o meu leitor ou para o meu colega exatamente o que eu quero dizer, dando sentido completo à minha fala. Melhor dizendo, a conjunção, palavras que me dão sentido completo à oração, à frase, às nossas falas ou escritas. Conjunção nada mais é do que palavras que estabelecem relação entre a minha oração e a minha frase. Mas frase e oração são a mesma coisa? Então, nós anteriormente, muito tempo atrás, observamos o que era frase e o que era oração, ou seja, o que é uma frase, o que é uma oração. Relembrar só um pouquinho. Quando eu estou me referindo a uma frase, eu tenho todo o enunciado, que pode ser falado ou escrito, tá? Com ou sem um verbo. E a minha oração será todo o enunciado, escrito, que tem sentido completo ou não, e que tem verbo, né? Ele vai apresentar um verbo. Então, a minha oração, que será escrita, ela pode ou não ter um sentido completo para que eu possa compreender aquilo que foi escrito. Que nós façamos uso das conjunções em nossas frases ou orações, para que a nossa frase ou a nossa oração tenha um sentido completo, tenha um sentido onde o meu leitor vai compreender exatamente o que eu quero dizer, né, naquele momento. É através da conjunção que eu vou unir uma frase à outra, uma oração à outra, dando o sentido completo àquela frase, àquela oração, naquele momento. Fazendo assim com que as pessoas que leiam aquela frase ou aquela oração compreendam tudo, né, sem dificuldade. Quando nós falamos em conjunções, né, nós temos palavras que estabelecem relação e nós temos 5 tipos de conjunções para utilizarmos em nossa escrita, de frase, de oração. Observe quais são eles. Nós temos conjunções aditivas, que me dão ideia de adicionar algo à minha frase. Tenho conjunções adversativas, que vão me dar o sentido de contrário. Aqui na adversativa eu vou ter uma ideia de oposição. Eu vou me opor a algo que alguém falou ou me opor a algo em uma simples frase, demonstrando assim oposição. Nós temos alternativa, conjunções de alternativa. Quando falamos alternativa, nós já podemos deduzir, né, entender que está se referindo a opções. Na conjunção alternativa, eu vou ter opções de escolha. Exatamente quando nós falamos em conjunção alternativas, estamos dando ao nosso leitor, né, o sentido de escolha. Então, aquela pessoa que utilizar a conjunção de alternativa terá que escolher, né, pode escolher entre uma coisa e outra naquela frase. Nós temos conjunção explicativa. A conjunção explicativa vai me dar uma ideia de explicação. Eu vou conseguir explicar o que eu quero realmente naquela frase, utilizando uma conjunção explicativa. E nós temos a conjunção conclusiva. A conjunção conclusiva me dá a ideia de concluir, de fechar aquela ideia, de
mostrar que eu consegui compreender tudo aquilo que foi dito naquela frase, naquela oração. Assim, com a conjunção conclusiva, eu compreendi tudo o que quis dizer, a pessoa que leu a minha frase compreendeu exatamente a conclusão que eu tive. Essa parte de conjunção é muito utilizada em redação ou texto dissertativo argumentativo. Nada mais é do que a nossa redação escrita, com todos os seus trâmites, ou seja, com tudo certinho no lugar, que nós vamos ter tema, introdução, desenvolvimento e conclusão. Que em nossa redação, no nosso texto dissertativo argumentativo, vem da seguinte forma: tema, introdução, situação, problema, desenvolvimento e conclusão, que é também uma solução para aquele problema encontrado no tema. E é assim que nós vamos identificar a utilização das nossas conjunções aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, dando sentido completo àquela redação, àquele tema e explicando como nós desenvolvemos cada uma delas. Só para refrescar a memória e lembrar um pouquinho, eu coloquei para vocês o que é frase e o que é oração. É um lembrete, tá? Nós ainda vamos observar essa questão de frase e oração um pouco mais à frente, mas somente para que você compreenda a conjunção, eu estou trazendo o significado de frase e de oração. Quando nós falamos em frase, será todo o enunciado que estará escrito com ou sem verbo, com sentido completo. Então, na minha frase, eu posso ou não ter uma ação, mas eu tenho que ter um sentido completo nela para que seja compreendido por quem está lendo aquela frase. Na minha oração, eu tenho o seguinte: é todo o enunciado, que é escrito, de sentido completo ou não, que tenha verbo, tá? Em todos os dois casos eu vou ter verbo. O que vai identificar e diferenciar uma da outra é o seguinte: na minha frase eu posso ou não ter um verbo, tá? E eu tenho um sentido completo. Na minha oração eu não preciso exatamente ter um sentido completo. Tenho o verbo, mas eu posso ou não ter um sentido completo na minha oração. Porque ambas, tanto a minha frase quanto a minha oração, são enunciados, que eu escrevo, é a minha escrita. Agora nós vamos observar as conjunções, com um pouco mais de detalhamento. São elas aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Para que nós possamos entender o conceito de cada conjunção, nós vamos observar novamente eles. Então, tem o seguinte: conjunção aditiva, como eu falei, estabelece uma ideia de soma, ou seja, de adicionar algo à minha frase ou à minha oração. Então, nós temos o seguinte: como conjunções aditiva, e, nem, para adicionar algo. É ao mesmo que dizer Maria e João são irmãos. Esse i é uma conjunção de ligação, dando ideia de soma. Temos também conjunção adversativa. A adversativa, ela dá uma ideia de oposição, como se eu fosse me opor à ideia do outro, ou como se as minhas próprias ideias estivessem opostas a outra situação ou àquele assunto. Então, nós temos o seguinte: como conjunção de oposição, nós temos o mas. Esse mas não dá indicativo de soma, pois o mas com soma, ele teria o i, tá? Neste caso, ele está opondo-se a algo. Nós temos também porém, contudo e entretanto. Aninha é inteligente, entretanto, na matemática, ela não é tão boa. Então, esse entretanto está dando ligação de
está ligando as ideias da frase, dando assim a conjunção adversativa. Então nós temos o seguinte: conjunção alternativa. Conjunção alternativa é quando eu dou opções às pessoas, ou seja, eu tenho escolhas. Nós temos como conjunção de alternativa ou, ora e quer. Quando eu digo assim, ora eu falo rápido, ora eu falo devagar, estou dando alternativas das pessoas me dizer se isso é verdade ou se não. Se eu digo, por exemplo, você quer bolo ou sorvete? Esse ou é uma conjunção de alternativa e você vai me dar a sua resposta escolhendo uma das opções. E isso é conjunção alternativa, quando eu dou opções na minha frase, na minha oração. Temos a conjunção explicativa. Essa conjunção vai me explicar algo, como eu entendi aquela situação. Então, temos o seguinte como conjunção de explicativa. Pois, porque e que. Então, ela é bela porque tem cabelos sedosos. Esse porquê está me explicando porque ela é bela. Eu gosto de estudar, pois o meu futuro depende disso. Então, esse pois é uma conjunção de explicação, uma conjunção explicativa. Nós temos conjunção de conclusiva. A conjunção conclusiva está dando ideia de concluir, de fechar, de dizer que aquela ideia está encerrada e que nós conseguimos compreender tudo. Então, como conjunção conclusiva, nós temos portanto, então, por isso. Então, nós temos lá a frase: Carlos foi viajar, portanto, não está em casa. Esse portanto é a conjunção de conclusão. Então, hoje eu compreendi o que é conjunção. Eu dei uma conjunção de conclusão à ideia, total. Ou seja, eu acabei de concluir que eu compreendi o que é conjunção. E assim vai se tendo variantes. Essa conjunção conclusiva é muito utilizada para o fechamento de redações. Quando nós encontramos uma situação, problemas, argumentamos sobre elas e nós temos que dar uma solução para ela, nós usamos a conjunção conclusiva para fazer isso. Como, por exemplo, eu fiz uma redação e eu falei sobre os problemas sociais ou sobre o problema na política. Então, quando eu for apresentar uma solução, eu vou colocar no meu parágrafo essa conjunção de conclusiva. Portanto, para que a política seja melhor, é preciso que os políticos sigam a regra. E assim apresento a minha situação de resolução. Portanto, os problemas sociais devem ser combatidos perante a sociedade e a iniciativa das pessoas. Isso, portanto, é uma conjunção conclusiva, a minha ideia de concluir um assunto.